Meus amados, vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro do profeta Isaías. Deus abençoe o ministério de louvor. Deus agracie em nome do Senhor Jesus por tempo, depois vocês vão retornar. Amém? Ministério de louvor pode voltar para os vossos lugares, em nome de Jesus. Vamos abrir, meus irmãos, no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 e o versículo 9. Amém? Você já encontrou? Amém? Se encontrou, vamos lá, vamos para a leitura da palavra de Deus. Amém? Palavra de Deus que nos edifica, palavra de Deus que nos ensina, nos admoesta. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os meus caminhos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, do que os vossos pensamentos. Amém? Em nome de Jesus, podemos sentar, irmãos, que o Espírito Santo venha solidificar, venha consolidar essa palavra no teu coração, e que o nosso Deus venha falar conosco exatamente aquilo que você precisa, não o que você quer ouvir, não o que nós queremos ouvir, mas exatamente aquilo que nós necessitamos ouvir de Deus nesta noite. Meus amados, eu entendo que todos nós, creio que fazemos planos, traçamos planos na nossa vida, porém, nem sempre os planos que nós fazemos, nem sempre os planos que a gente faz dá certo. Às vezes, alguns dá certo, às vezes não. E a gente pergunta, então, por que não deu certo? Se eu planejei, eu programei, eu estudei de como fazer, mas não deu certo. Isaías 55, o texto que nós lemos, ele fala exatamente sobre isso aí. Que os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, que os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor, né? E, meus amados, então eu quero dizer que Deus tem planos sobre os nossos planos, amém? Deus tem planos acima dos nossos planos. Nós até planejamos, mas Deus tem outro plano maior e que engloba os nossos planos. Então os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Muitas vezes, gente, nós não entendemos as mudanças repentinas que vão acontecendo. As mudanças repentinas que Deus vai construindo e Deus vai fazendo na nossa vida. Eu quero falar sobre isso essa noite. Sobre Deus tem planos para conosco, e quando Deus muda os nossos planos, amém? Esse é o tema da mensagem, quando Deus muda os nossos planos, amém? Quando Deus muda os nossos planos, meus amados, é algo bom. Porque o fim que Deus tem é melhor do que o que nós planejamos. Sempre vai ser melhor do que os nossos. Então nós não entendemos, às vezes, quando de repente os planos mudaram, e não entendemos por que mudou, mas Deus está no controle, e se Deus está no controle, Ele está mudando os meus planos, porque Deus tem algo melhor e maravilhoso para com a nossa vida, amém? Então, meus amados, quando a gente tem na nossa vida tudo na mão, tudo no controle, tudo está sob o teu controle, tudo está exatamente planejado da nossa maneira, da maneira que você planejou, então as coisas têm que dar certo como você planejou, mas de repente acontece algo no meio da caminhada e que não deu certo como você planejou. Porém, Deus tem planos, Deus tem tudo planejado. Meus amados, embora nós tenhamos tudo, pensamos que tenhamos tudo no controle, Deus, planejou algo maior. E tudo planejado, às vezes do nosso jeito, da nossa forma, vem Deus e muda os planos e traz de maneira diferente, de maneira totalmente oposta, ou com umas divergências, mas cumprindo o propósito que Deus tem. E é assim que nosso Deus age.
Você planejou tudo certinho, de repente vem o Senhor e muda tudo, amém? Então, graças a Deus. É uma coisa que nós aprendemos, né? Na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Geralmente a gente faz, né, conhece como uma oração, como uma reza, né? Ontem, com muito pesar, estava num sepultamento, num velório, ali no bairro Santo Afonso, Novo Hamburgo, e no final daquele ato que estamos fazendo ali, eu citei exatamente o Pai Nosso, da maneira que ele é, e o que nos explica e o que nos ensina. Seja feita a tua vontade, ou seja, o plano de Deus acima dos meus. E os nossos planos, ele dá errado. Não deu errado. Deu do jeito de Deus. Você já não chegou e disse, por que deu errado o que eu planejei? Em vez disso, a gente deve perguntar o seguinte, por que Deus planejou diferente? Aliás, eu nem vou perguntar por quê. Deus sabe o que Ele está fazendo. Os planos de Deus são maiores do que os meus, nós cantamos, né? Os planos de Deus não são apenas maiores, eles são melhores do que os nossos planos. Às vezes uma frustração, às vezes um incidente ou um acidente muda o percurso do nosso planejamento. Parece que tudo foi por água abaixo. Não. Está dentro de um plano de Deus. Deus tem planos perfeitos. Deus está no controle. Deus está na direção. Só que nós ficamos frustrados. E às vezes até desesperados diante de uma mudança. Mas Deus está no controle. Amém? Amém. Diga, a minha vida está na mão. Diga, a minha vida está na mão. Está na mão de Deus. Amém? Os planos do Senhor são perfeitos, são maravilhosos. Às vezes os meus planos, eles não estão dando certo. Por quê? Porque Deus tem um plano maior. Deus tem um plano, sobre o meu planejamento. Então, se você quer mudar repentinamente, seja qualquer área da vida, não tenha medo. Se Deus estiver agindo, Deus estiver trocando, é porque Deus está trabalhando. Deus está fazendo algo. Às vezes as coisas dão errado. Por que deu errado? Não, calma, irmão. Calma, Deus está no controle. Deus está trabalhando. Deus está agindo. Deus não está trabalhando só quando as coisas estão indo tudo bem como eu quero. Tudo como eu gosto, está indo bem. Deus está trabalhando. Não, meus irmãos. Às vezes Deus está trabalhando exatamente contrário à nossa acomodação, à nossa vontade, o nosso querer. E às vezes vai na contramão da vontade do querer de Deus. Às vezes a vida está indo tão bem, os negócios estão indo bem, a família está indo bem, o emprego está indo bem, a faculdade, a escola, o curso está indo bem, está tudo indo ótimo. Graças a Deus, está indo dentro da vontade de Deus. E aí daqui a pouco acontece um imprevisto, acontece uma coisa errada, e aí diz, meu Deus, o capeta se atravessou. Não, irmãos, Deus está trabalhando e Deus está agindo. Deus está aperfeiçoando, Deus está trabalhando. Quando as coisas elas fogem do controle das nossas mãos, ok? Saiba que Deus está agindo, amém? Se você é filho de Deus, Deus está cuidando de você. Você entregou teu coração, a tua vida para Ele, Deus está cuidando, Deus está trabalhando, ok? E eu digo, meus amados, que Ele sabe, o nosso Deus sabe, Jesus sabe o que é melhor para você. E Ele sabe o que é melhor para você, e Ele sabe o que é melhor para a tua família, amém? Diga graças a Deus. Então eu quero dizer, irmãos, esteja aberto àquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus vai realizar. O novo de Deus. Esteja pronto, esteja aberto, esteja preparado. Eu quero contar aqui para vocês 3 histórias, 3 ilustrações, para esclarecer esse assunto, para esclarecer o tema dessa mensagem, que quando Deus muda os nossos planos. O primeiro exemplo que eu quero trazer aqui, primeira história ou ilustração, é de Abraão. A Bíblia relata a sua história no capítulo 12 do livro de Gênesis, quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis 12. Observa que Abraão, ele tinha o seu planejamento. Ele planejou, eu vou trabalhar nesta área aqui, nesta cidade, eu sonho em fazer isto, meu projeto é aquele aqui nesta cidade, eu planejo começar um negócio, uma empresa, uma indústria aqui eu vou ter filhos, meus filhos vão estudar naquela escola, e ele tinha o seu planejamento. De repente ele ouve uma voz, é Deus falando com ele, e Deus diz para ele assim: Abraão, esquece os teus planos, eu tenho um plano para ti. Diz ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela,
e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele tinha tudo estabilizado, o controle todo estava na mão. Você já não teve assim, que tudo estava bem controlado, tudo estava na tua mão, de repente parece que foi tudo por água abaixo? Você talvez não ouviu de uma maneira audível como Abraão ouviu. Você não escutou da forma tão clara como Abraão escutou. Mas às vezes Deus está fechando portas para que nós venhamos entrar por outras. Porque Deus tem os seus caminhos, meus amados. Abraão tinha tudo planejado. Estava de forma confortável na sua casa, na sua cidade ele tinha de tudo, na sua cidade ele tinha os seus amigos, seus conhecidos, seus parentes, ele tinha uma vida social, ele tinha o seu emprego, ele tinha a sua estabilidade onde ele trabalhava. De repente Deus disse, larga tudo. Como assim? Larga o teu emprego, larga a estrutura da tua família, deixa a tua casa, deixa a tua fazenda, deixa o teu sítio, deixa o teu gado, deixa tudo. Eu vou para um lugar, vou te mostrar um lugar para onde tu vai. Deus, tá, mas como é que esse lugar é bem melhor, é mais confortável, eu vou ganhar mais, como é que é? Tem um céu aberto, um lugar que emana leite e mel me esperando, prosperidade. Não, irmãos, mandou pelo deserto. E no lugar onde ele foi, de repente bateu fome, bateu sede, bateu seca. E Deus mandou para lá. A mesma promessa, a palavra que Deus traz para Elias, Deus manda ele sair e ele vai para um deserto. Deus estava tratando, Deus estava trabalhando. Então estava, irmãos, de forma confortável no lar, na casa, na estrutura dele, naquela cidade que era boa para ele, boa para morar, tranquilo, tinha de tudo. E aí Deus diz para ele, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Meus amados, por mais estranho que pareça, era o melhor caminho para Abraão, era esse. Deus sabia o que era melhor. Abraão saiu, ele saiu da zona do conforto, e a Bíblia menciona que ele tornou-se o pai da fé. Lá em Apocalipse, embora aprendi com o pastor, um pastor muito querido, dizer que a Bíblia não diz que Abraão é o pai da fé, e na Bíblia não menciona, mas é atribuído a ele, irmãos, um homem de fé. Deixou tudo. Mas ele foi para onde? Um plano que Deus tinha para a vida dele. Observa que Abraão tinha plano para si, mas Deus tinha plano para Abraão, amém? Talvez você tenha plano para você, mas Deus tem plano para você, amém? E os planos de Deus são melhores, os planos de Deus são maiores. Outra ilustração que eu trago, outro exemplo que eu trago, outra história, é de José. José, meus irmãos, é outro que teve uma mudança muito repentina. José teve uma mudança drástica. José teve uma mudança assim, da noite para o dia, a vida dele mudou. Num dia, ele é o amado do pai, ele é o querido do pai, ele é o protegido do pai. Um dia, ele é o filho mais amado do pai, tem todo o conforto, a melhor roupa é para ele, o melhor calçado é para ele, o valor da mesada, do salário para ele era melhor, tudo ele era melhor para ele. E aí Deus tem um plano que é melhor para ele. Qual foi o plano melhor para ele? Ele ir para uma cisterna. Da cisterna, ele ser vendido como escravo. E ser vendido como escravo, depois ele vai ser escravo na casa de um oficial do Egito, e de lá ele vai para a cadeia. Parei, mas esse é o plano que Deus tem para mim? Parece que as coisas estão dando errado. E eu te digo, amado, em nome de Jesus, Deus está falando contigo nesta noite. As coisas, elas não estão dando errados para você. Deus tem planos para você. Deus está trabalhando um projeto superior, um projeto melhor, um projeto que vai além, um projeto que ele não está limitado no nosso conhecimento, no nosso olhar, na nossa visão. E em José eu encontro alguém que teve uma mudança tão grande. José, ele tinha planos. O plano, quem sabe, realmente era o cuidar do rebanho, ser o supervisor do rebanho do seu pai, do gado do seu pai, ser chefe sobre os seus irmãos, apesar de ele já ter tido um sonho, e nesse sonho ele era maior do que os seus irmãos, ele estava acima dos seus irmãos, quem sabe ele imaginava, bom, eu vou crescer aqui, o pai vai passar para mim a responsabilidade de cuidar dos meus irmãos, de vigiar os meus irmãos, ser o gerente da empresa do meu pai, e eu vou botar todos os meus irmãos na linha. Talvez ele pensava, ele sonhava. Quem sabe ele sonhava de casar, ter filhos e ter muito gado.
Porém, meus irmãos, os planos que José tinha não deu certo. José tinha uns planos, mas Deus sempre tem na sua mente algo melhor, amém? Deus sempre tem na sua mente algo melhor. Escreva isso no teu coração. Deus tem, na mente de Deus, sempre tem algo melhor para a sua vida. A sua vida ela não é caracterizada pelo que você está vivendo no momento, mas sim aquilo que Deus tem de projeto, aquilo que Ele tem de plano, aquilo que Ele tem de propósito para você. E o que Ele tem sempre vai ser melhor. Deus sempre tem em mente, certo? Deus sempre tem em mente algo melhor. José, irmãos, passou de ser o filho mais querido, de ser o filho mais amado de Jacó, para a condição de escravo. Escravo no Egito, prisioneiro no Egito. Mas Deus tinha plano com José. E os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os planos de Deus são perfeitos. Os planos de Deus dá certo. Os planos de Deus dá tudo certo. E aí ele vai para a cadeia, lá ele vai aprisionado, conforme você já conhece da história na Bíblia. Mas Deus estava olhando lá na frente. Então Deus precisava de alguém, exatamente com o perfil de José, para governar o mundo na época. E Deus tinha um plano para com José. Não era, de maneira e de forma nenhuma, o plano que José tinha consigo mesmo. Mas Deus tinha planos. E Deus precisava de alguém com o perfil de José para governar o Egito. Então o que Deus faz? Lá atrás Deus dá sonhos para José. Mas interessante que Deus não mostrou o caminho que ele ia passar até cumprir o sonho. E é assim que Deus faz com a gente. É assim que Deus fez com Abraão. Deus disse para Abraão: Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Tá, Deus, me diz o seguinte: como é que é o nome da cidade, como é que é o nome do estado, como é que é o clima lá, como é que está a economia daquele país, como é que está a estrutura, está bom para negócio? Deus não disse nada. Deus só disse o seguinte: olha, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não mostrou. E Deus nem mostra, meus irmãos, o percalço, as lutas que a gente atravessa, certo? Onde Ele mostra o sonho até o cumprimento do sonho. Eu fico a imaginar o seguinte, que Deus dissesse para José o seguinte: José, é o seguinte, eu tenho um plano contigo, os teus irmãos eles vão se curvar diante de ti, até o teu pai e a tua mãe vão se curvar diante de ti, tu vai ser muito grande, tá? Porém é o seguinte, José, tu vai ser colocado numa cisterna pelos teus irmãos. Os teus irmãos vão querer te matar. Eles vão querer te matar. Mas depois tu vai ser vendido como escravo. Tu vai ficar escravo durante 13 anos da tua vida. Durante 13 anos. Não é 3. São 13 anos. Uma dúzia e mais um ano. Durante 13 anos. Tu vai sofrer muito, cara. Vão te caluniar. Tu vai preso. Lá na prisão eles vão esquecer de ti. Tu vai amargar. Tu vai sofrer. Mas depois tu vai ser governador. Dizer: Deus, não. Senhor, quem sabe escolhe meu irmão. Eu tenho irmãos aí que são gente boa, os caras são legal. Mas eu não, Senhor, usa outro. Como Moisés, né? Senhor, usa meu irmão. Passa a bola para outro. Se ele soubesse que ele ia enfrentar o que ele ia passar, ele não ia querer. Então Deus não nos dá, irmãos, tudo revelado na hora, tintim por tintim, pedaço por pedaço, senão a gente se assusta. Então Deus diz o seguinte: o que Ele vai fazer contigo é melhor, o plano que Ele tem com você é melhor, amém? Porém o trajeto e o meio pela qual você vai enfrentar, Deus não mostra, para não te assustar, para você não se apavorar, mas lá no final você vai ver, vai dar tudo certo, porque Ele está no controle, e Ele tem plano sobre a tua vida. Então não tem nada dando errado, Deus está planejando, Deus está trabalhando. José, foi necessário ser matriculado, meus amados, lá no Egito para aprender a língua. Ele foi aprender um pouco lá dentro da prisão, administração, ele já sabia alguma coisa, mas foi tudo uma escola. Desde quando uma cadeia é escola? Mas na visão que Deus tinha, o plano que Deus tinha, era uma escola. De ser trabalhado, ser vendido como escravo, foi uma escola. Ele aprendeu a cultura, ele aprendeu a língua, ele aprendeu a falar em língua daquele povo. Ele aprendeu tudo, meus irmãos, para ser usado dentro do propósito de Deus. Ok? Então, José, irmãos, passou por tudo isso aí. José passou tudo isso, porém, Deus deu a ele esse sonho e não mostrou o caminho que ia tomar. Agora, irmãos, lá no capítulo 45 de Gênesis, quando José está reunido com seus irmãos, e ele se revela para os seus irmãos,
Ele se revela para os seus irmãos. É um momento tão emocionante nas Escrituras. E quando ele se revela, ele diz uma palavra para os seus irmãos, ele diz o seguinte: agora não se afligem por terem me vendido para o Egito. E aí ele vai dizer o seguinte: mas Deus me trouxe para cá. Meus amados, esse texto, na Bíblia nós temos que grifar, nós temos que sublinhar. Quando ele diz o seguinte: mas Deus me trouxe para cá. Depois é que ele foi entender que aquilo era um plano de Deus, que ali era um plano de Deus, que Deus construiu a história. Até os fracassos que pareciam ter sido fracasso não era, mas Deus estava construindo, Deus estava realizando, Deus estava fazendo. Terceira história, terceira ilustração, terceiro exemplo que eu trago é Paulo, o apóstolo Paulo. Quando Deus muda os nossos planos. Saulo de Tarso foi um outro, meus amados, que Deus mudou os planos dele. A Bíblia diz que ele pede autorização aos sacerdotes para ir para Damasco e trazer de lá presos os cristãos, os nazarenos, ou como eles chamavam, os da seita do caminho. Aí eu fico imaginando Saulo, ele indo em direção a Damasco para prender as autoridades, os líderes da igreja, que ele era um perseguidor. Eu até fico imaginando, porque ele era um homem religioso, e o mundo está cheio de pessoas religiosas. Eu fico imaginando Paulo chegando lá no templo e orando: Deus, me ajuda, Senhor, a prender os líderes dessa seita dos nazarenos. Senhor, me ajuda a prender os cristãos, a matar os cristãos, eliminar os cristãos, porque esta seita está crescendo, ela está aumentando, me ajuda a eliminar a vida deles. Eu acredito, meus amados, que se Saulo fosse nos dias de hoje, tivesse um perfil no Facebook, Instagram e outras coisas mais, ele está postando coisas contra, porque ele não gostava, ele detestava, ele falava mal, não apenas falava mal, ele era um perseguidor. Agora, de repente, ele tem os seus planos, e os seus planos é ir lá em Damasco, prender cristãos e levar preso para Jerusalém. Meus amados, mas a Bíblia menciona, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 ao 19, ali fala a história de Paulo, de Saulo de Tarso. Meus amados, ali menciona a conversão de Saulo, o encontro que ele teve com Jesus. A Bíblia menciona que ele ficou cego, 3 dias ele ficou cego, e ele nada via, nada enxergava. Mas ali ele ouviu, naquele caminho de Damasco, ele ouviu uma voz que dizia do céu: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E diz Saulo: dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Diz ele: não adianta Saulo lutar. A Bíblia diz que Saulo sai dali cego. Deus manda um servo ir lá, orar por ele, interceder por ele. A sua cegueira sai dos seus olhos. E agora Paulo muda. E Paulo, meus amados, tem uma mudança. E Paulo passa agora a seguir ao Senhor Jesus, sendo um servo de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Troca de plano. É Deus mudando os planos. É Deus transformando os planos. Próximo de Damasco, Saulo foi surpreendido então por uma luz tão grande, tão forte, que derrubou ele no chão. E aí ele ouve então Deus falando com ele, o Senhor Jesus falando com ele, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegue. E a voz ordenou: levanta-te, entra na cidade, e lá te vai ser dito o que cumpre fazer. Meus amados, anos mais tarde, Paulo já sendo agora um perseguido pelos judeus, ele sendo perseguido pelos da religião da época, era uma guerra de religião. E observa, meus amados, que Paulo ele aprende uma coisa, e ele está escrito lá em Atos 16, versículo 6, o seguinte: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Eu achei tão interessante isso aqui. O servo de Deus, o homem de Deus, ele quer pregar. A Bíblia menciona que ele deseja ir, ele quer ir para a Bitínia. Ele está querendo entrar na Bitínia para pregar a palavra. Ele está querendo entrar na Ásia para pregar o Evangelho. E sabe quem impede ele de pregar a palavra para aquele povo? O Espírito Santo.
Está aqui na Bíblia, meus irmãos. Atos capítulo 16, versículo 6. Diz assim, mas o Espírito de Jesus não me permitiu. Quando Deus não nos permite fazer o que a gente planeja, porque Deus tem um plano maior. Alguns versículos depois, Paulo tem uma visão de um varão macedônio, e nesta visão esse varão macedônio diz para ele assim, passa a Macedônia e nos ajuda. E ele entende que Deus tinha uma outra direção, que Deus tinha um outro caminho. Paulo passa a Macedônia, e lá na Macedônia, meus amados, ele entra na cidade de Filipos, e aí você vai entender que nós temos um livro na Bíblia chamado Filipenses, e você vai entender que Deus tinha um plano bem maior e bem melhor. Meus amados, eu quero que isso seja uma prática na nossa vida, que você entenda que Deus está no controle. As coisas às vezes dão errada, nossa culpa, nossa responsabilidade, nosso cuidado, mas tem coisas, meus amados, que Deus é que está agindo, que Deus é que está construindo, Deus é que está realizando, Deus é que está fazendo, amém? Eu contei essas 3 histórias, mas eu conto também a minha história, a nossa história, a história vivida nossa aqui da igreja. A gente tem planos, mas Deus também tem planos. Deus tem outros planos, que são diferentes, quer ver? Põe para nós aqui os slides, por gentileza, filha. Deixa eu mostrar para vocês, meus queridos. Nós entramos num planejamento, há alguns anos atrás, junto com a diretoria dessa igreja, de nós começarmos a economizar, guardar e montar uma prestação, para nós comprarmos um terreno maior que esse aqui, porque o espaço, cada vez que passa, tem ficado menor. Então, nos surgiu a oportunidade de nós comprarmos o terreno onde é o estacionamento. Oferecemos na época 125 mil reais de entrada, que nós não tínhamos dinheiro, só pela fé, e mais 5 mil reais por mês, que nós não tínhamos essa entrada também, mas só pela fé. A dona lá aceitou, e ela disse, olha, eu só tenho que conversar com os meus sobrinhos que são herdeiros também. Uma sobrinha aceitou, a outra sobrinha aceitou também, o terceiro sobrinho disse, não, por esse valor nós não vamos vender, o total daria 250 mil, mas não, tudo bem. Ele saiu oferecendo aqui, ofereceu em alguns lugares aí, alguns empresários, ninguém quis. Eu um dia mandei chamar ele, escuta, quer vender por tanto? Nós queremos, só que nós não temos dinheiro agora, mas esperar, nós vamos juntar, e depois nós compramos. Não, então tá bom, como ninguém queria comprar, né? E aí nós começamos então a fazer a campanha do metro quadrado, amém? E nós temos o nosso muralzão aquele, que está ali no outro pavilhão, né? Nós fizemos isso aqui tão bonito, né? Disse, vamos botar lá o nosso muralzinho, todo mundo pode ir lá olhar e ir acompanhando como é que está indo, ok? Então nós começamos, irmãos, esta campanha, e fomos indo, e já começamos então a utilizar o terreno que eles nos permitiram, né? Pode ir passando aqui, na rua João Alberto, a rua de trás, número 1000, é o nosso estacionamento. Chegou um momento em que tinha um entrave jurídico, que eles não poderiam passar e tudo mais, os problemas, e aí aconteceu que não deu mais para negociar, e nem daria para negociar enquanto eles não resolvessem. Aí eles conseguiram um advogado, e conseguiram destravar e fazer a venda conforme eles queriam. Então, seguinte, eles nos pediram, olha, pode comprar agora, porque agora juridicamente é possível. E aí então nós reunimos a diretoria, vamos lá, gente, vamos lá, e fizemos uma proposta. Dinheiro todo nós não temos, mas vamos dar praticamente a metade, e outro restante vamos parcelar em 20 vezes de 15 mil, que também não temos uma receita assim sobrando todo mês, né? A maioria aqui ganha, né, salário de aposentadoria, enfim, com grande dificuldade. E aí tentamos, né, lançamos essa proposta, a diretoria se reuniu, fizemos essa proposta, e aí disseram assim, não dá, nós não aceitamos. Botaram placa de imobiliária ali, e aí meus irmãos disseram, olha, para vocês usarem aí o estacionamento ainda, vocês vão nos pagar 5 mil reais por mês de aluguel. Eu digo, não, é um absurdo, 5 mil reais de aluguel para botar carro ali, só no domingo, eu digo, não vale a pena, e aí eles não nos deixaram mais utilizar o terreno. Aí você veja que aqui o tempo foi passando, criando mato e mais mato. Um dia eu cheguei e perguntei, escuta, só está criando mato ali, vocês não se importam nós usar aqui, nós limpar? Ele deixa eu falar com os outros herdeiros. Conversou com os outros herdeiros e disse, olha, é possível sim, só vocês cerquem e limpem. Era tudo que nós queríamos. Então contratamos caçamba, caminhão, retroescavadeira, os irmãos, homens de honra, abençoados, fomos ali, limpamos, ajeitamos, arrumamos, depois cercamos, investimos, ficou top, e é o que nós estamos usando.
Amém? Porém, irmãos, nós fomos descobrir que tem um decreto da prefeitura, que o prefeito sancionou uma lei, um decreto-lei, que foi criado exatamente no mês que nós estávamos fazendo a proposta para eles, eles não aceitaram. Aí eu entendi o seguinte, Deus estava fechando a porta para nós. Por quê? Com esse decreto, irmãos, ninguém compra, é da prefeitura. A prefeitura tem um projeto do SEMAI para construir ali um tratamento de esgoto ali. E aí imagina, nós compramos e de repente nós não podemos utilizar, porque tem esse projeto. Fica horrível para nós. Olha, irmãos, eu acho que eu ia chorar de dia e de noite, juntamente com a liderança dessa igreja e a diretoria. Porém, eles nos procuraram assim, olha, nós entramos com processo e durante 2 anos nós derrubamos o processo. Eu digo, tá bom, então julho agora ia sair, eu digo, vamos fazer uma proposta. Ele, nós já temos uma proposta. Tem uma pessoa que vai doar, vai nos doar um imóvel em Novo Hamburgo, mais 2 na praia pelo terreno aqui. Aí eu perguntei, tá, mas vocês têm interesse de imóvel? Temos, então tá bom. Reuni a diretoria e disse, olha, o que vocês acham? Podemos oferecer esse patrimônio aqui e o dinheiro que nós temos guardado, vamos construir lá de uma vez, vamos para lá. Tudo bem, mas eles não aceitaram. Digo, puxa vida, mais uma vez frustrado. Mais uma vez frustrado. Ok? Então pode passar aqui, filha. Então nós teríamos, irmãos, daqui a 34 meses, esse decreto vai cair. Porque um decreto-lei, ele dura 5 anos. Se não for utilizado, e a prefeitura está quebrada, o SEMAI está quebrado, então eles não têm dinheiro. Então daqui a 34 meses, nós temos que ter todo o dinheiro. Amém? Amém. Vamos ter todo o dinheiro? Amém? Amém. Porém, irmãos, não basta somente ter o dinheiro. E a gente compra, mas está descampado. E a prefeitura bate outro decreto. Aí nós perdemos. Então, nós temos que já precisamos ter um prédio em cima. Uma construção em cima. Porque daí a prefeitura não vai desapropriar algo que já existe, algo em cima. Certo? Então nós planejamos, reunimos a diretoria, reunimos a liderança. Ok? Pode ir passando aqui. Fizemos orçamento, a construção do novo templo ali está a 35 metros por 24 e mais um prédio de 3 andares para o Ministério Infantil, para os departamentos, para a igreja funcionar, né, a sua estrutura. Okay? Orçamos, só o pavilhão ia custar entre 175 e 230 mil. Embaixo, fazer estacionamento com laje, daria entre 100 a 130 mil. Tipo no shopping, né? Eu estaciono o carro embaixo e a igreja em cima. Entre 100 a 130 mil, né, para fazer essa laje. E o prédio, irmãos, do lado de 3 andares, de 87 a 200 mil, ok? E mais 40 mil usando concreto e tudo mais. Então, irmãos, daria entre as duas construções com os andares, 1.500 metros quadrados. Nós gastaríamos entre 352 a 560 mil reais. Mais os 615 do terreno, daqui a 34 meses que talvez os preços mudem. E nós não temos esse dinheiro. Pode passar. Está aí o projeto? Pode passar? Pode passar o projeto? Pode passar? Ok? Então, 560 mil, mais o terreno, certo? Isso só é estrutural. Só aqueles esqueletos que vocês viram. Sem as paredes, sem reboco das paredes, sem os pisos, sem forro, sem o hidráulico, sem as fossas, esgoto, etc., sem elétrica, sem nada, irmãos. Pelado, pelado, pelado. Então gastaríamos muito dinheiro para fazer, fechar e deixar bonito e uma fachada linda. Pode ir passando. Então, esse valor aí, 1.175.000, mais as paredes, mais acabamento e lá vai. Né? Então, é um dinheiro muito, muito difícil. Então, irmãos, nós encontramos, dentro do nosso planejamento, nós encontramos alguns empecilhos. Que foi... Como? Sim, inclusive isso eu digo para a minha liderança, para a liderança aqui, eu não estou apegado a nada, irmãos. A única riqueza que eu tenho aqui na face da terra é a minha família, certo? Minha casa, botei negócio também, pode botar, pode entrar no negócio, tem problema, certo? Não apego a nada dessas coisas aqui. Então nós encontramos o primeiro empecilho, um dos herdeiros que não aceitou o valor inicial. Segunda vez, não aceitaram o parcelamento. E o terceiro empecilho foi ter que esperar daqui 34 meses para começar a construir. E eu tinha colocado, irmãos, um planejamento de esse ano, nós já temos juntado todo o valor e não conseguimos, chegamos praticamente na metade, né, do que nós íamos arrecadar do metro quadrado, chegamos à metade. Então, não tinha todo o valor, mas eu já tinha planejado, 2017 vai ser o ano do projeto.
Nós ia ter pago o terreno, ia ter já esse ano começar a desenhar o projeto, fazer o projeto. No ano que vem, em 2018, íamos começar a construção. E no ano de 2019, nós iríamos fazer a inauguração e entrar para dentro. Porém, até aqui tudo mudou. É uma coisa travando, mais outra, mais outra e mais outra. Agora, quando Deus muda os planos, irmãos? Quando Deus trabalha diferente? Pode passar aqui, filho. Apareceu um leilão da Receita Federal. E eu sempre olho o jornal, e leilão, me interessa dar uma olhada, né? Às vezes é apartamento, é box, não. Isso aqui não casa, não. Quero ver um galpão, um pavilhão, né? E aí eu olho um pavilhão grande, enorme, gigante. O tamanho do pavilhão, desse leilão, é 1.550 metros, do tamanho do terreno. Mas eu estou falando de um pavilhão, coberto com piso, com colunas, toda a estrutura, com banheiros, tudo pronto. Okay? O terreno dele, irmãos, dá 25%, 50% maior do que o atual estacionamento. E esse leilão, ele estava por 1.400.000, esse mês de outubro. 1.400.000. Deu leilão lá, porém ninguém foi. Eu sempre sei, né? Se não sai o primeiro leilão, pode sair no segundo é certo que sai, todo mundo arremata. Eu digo, bom, eu vou lá para olhar. Uma vez já tinha ido olhar um leilão que houve aqui na São Borja, né? Só para olhar, só para ver como é que funciona. E esse é o segundo leilão. Nós fomos lá para olhar, fui lá para conhecer, né? E vendo como é que funciona. Aí o leiloeiro disse, olha, é possível dar 30% de entrada em 60 vezes, 60 meses para pagar, 30% de entrada e mais 59 parcelas, o restante, corrigido pela Selic e 1% ao mês. Tá bom. Então, irmãos, bem maior do que isso aqui. Pode passar aqui, eu quero só mostrar as fotos. Aqui está, irmãos, o tamanho dele numa quadra toda, certo? O tamanho dele numa quadra toda. Aí está a frente dele, fica aqui no bairro Rio dos Sinos, bem pertinho do posto da Caxias do Sul ali, ok? Bem pertinho, olha só, irmãos, ele tem 94 metros de frente. O terreno aqui, ele tem 50 metros. 50 metros de frente lá é 94 metros. Certo? 94 metros. A outra frente, que como ele é de esquina, ele tem 33 metros de frente. Uma casa da esquina naquele muro branco tem 15 metros. E essa outra ali tem 18 metros. Certo? São os dois, que é a esquina. 33 por 94. Até fiquei olhando assim, tá, mas no registro diz que é 2.225 metros. Mas se multiplicar 33 vezes 94, dá quase 3.000 metros, dá o dobro do terreno. Digo, mas vamos lá. Ali está, irmãos, bem na esquina na frente está a escola Professor Emílio Buerque, é uma escola estadual. Atrás desse imóvel, atrás dele, tem uma outra escola também. Tem já uma pracinha dentro do patrimônio, né, para as crianças brincar, se divertir, né, fazer aí a nossa patrulha, o BPC, glória a Deus, amém, certo? Aí estão algumas fotos, aquela casa lá, irmãos, muito boa, essa aí, ó, muito boa casa, excelente casa, top mesmo do bairro. Do lado tem uma de madeira. Então, o que tem nessa estrutura, irmãos? Tem um pavilhão construído de 1.550 metros quadrados, já construído, né? Algo que a gente um dia vai construir. E tem mais 3 construções em cima, uma casa mista de 118 metros quadrados e uma casa de madeira de 100 metros quadrados. E mais um depósito de alvenaria de 35 metros quadrados. Total já construído, 1.813 metros quadrados construído. Ok? Aí está algumas fotos dele, né? Tem várias coisas para arrumar, para ajeitar. E ali ele está assim, lá está a BR, né? A passarela, pode ver que fica a passarela bem pertinho dele. Ele fica a 70 metros da passarela, 70 metros do posto de gasolina. Ele fica ali na esquina, já tem uns 40 metros dali, tem uma parada de ônibus. Na Estrada Velha tem outra parada de ônibus a 110 metros dali. Do trem dá 400 metros da parada da estação do trem, ok? Porque ali dá para ver o posto, e aí está ele, meus amados, um enorme, ali a passarela, né, bem pertinho dele, ok? Então, meus amados, nós estamos aí no namoro com esse projeto, com esse propósito. Dá para estacionar bastante carro na frente, ok? A avenida é larga, não tem o problema da rua aqui, que é estreitinha, né? Certo? E aí tem bastante mata para os homens de honra trabalhar, né?
certo? Suar bastante, certo? Pode ir passando aí, tem bastante coisa. Tá, tem uns furinhos ali no telhado. Tem uns furinhos aí. E vai-lhe remendo, e vai-lhe remendo. Não quer nada, tem que tirar todo o telhado e botar um telhadinho novinho aí, ok? Certo? Então está aí, meus irmãos. Aí a passarela, né? E o assunto então, leilão de um pavilhão, nós fizemos reunião com a diretoria. A diretoria autorizou a gente participar, falamos com os líderes dos apriscos, né? E aí como é que foi o leilão? Como é que foi a resposta? Tivemos lá, irmãos, pessoas foram lá para concorrer. Aí foi sexta-feira, 2h da tarde, 2h30 da tarde, estava no fórum onde foi esse leilão, e eu vejo alguns empresários da cidade ali. Eu digo, eu vou ficar quietinho, eu não vou falar nada, porque se eu abrir a boca aqui, o outro vai dar um espirro, e vai oferecer mais. E se eu oferecer 710, o outro vai oferecer 720, eu vou ficar quietinho. E aí o leiloeiro começou, 700 mil, quem dá? Quem dá? E eu quieto, irmãos, eu nem olhava para os outros. Não queria nem olhar. Não queria nem saber de olhar para ninguém. E eu quietinho. E aí daqui a pouco, então, pode passar aqui o outro, filho. Ok? Ué? Não, tudo bem. A igreja, só mostrando como a igreja era, né? 2005 era assim. 2006 nós damos uma pintada, ajeitada, né? Aí começamos depois a arrumar a fachada da igreja, dar um pouco mais estilo atualizado, né, 2011, 2012 nós fizemos essa reforma aqui, e aqui eu coloquei para vocês, 2017 é o ano do projeto, ok? O novo templo para o novo tempo, ok? E aqui um dos projetos de umas igrejas que nós temos, né, o ano da construção, e utilização 2018, e 2019 o ano da inauguração da igreja, ok? Pode passar o outro slide, então, ok? E aí eu escrevi, né, até aqui nos ajudou o Senhor, pode passar, pode passar, ok? Pode ir passando aí, ok? E o pagamento, então, seria o seguinte, o valor arrematado, né, mais uma taxa de 10%, 60 vezes, sendo a entrada de 30%, e 59 parcelas corrigidas pela taxa da Selic, mais 1%, pode passar, ok? Pode ir passando aí, filha. Pode ir passando, ok? Pode ir passando, né? Volta lá naquele outro lá, então. Aquele que eu pedi para ti colocar ali para nós, filha. Ok? Isso. Pode colocar aí, por favor. Como é que foi o leilão, então? Deixa eu explicar para vocês. Ok? Pode dar volume aí. Dá volume aí, pode soltar. 59 parcelas de 8.305. Pode aumentar aí. Correção da Selic mais 1% mês. Alguém confirma? Parcelado não? Não? Não havendo licitantes pelo valor de avaliação e proposta de 50% a menos, está encerrada a praça. Aceito. Ao senhor. Sim. Parcelado? Parcelado. Eu tenho uma proposta do cidadão à minha direita, 700 mil reais, uma entrada de 210 mil e o saldo em 59 de 8.305, correção da Selic mais 1%. Isso, senhor não? Isso mesmo. Tenho a proposta, 700 mil reais de forma parcelada. Alguém cobre a oferta, 700 mil reais? 700 mil reais, tenho 701. Não? 700 mil reais uma, de forma parcelada. 700 mil reais duas, ninguém mais, vou bater. 700 mil reais três. Vendido o imóvel, obrigado pela atenção de todos, está encerrado a segunda praça. Hein? Esse imóvel, meus irmãos, é nosso. Esse imóvel é nosso. Esse imóvel é nosso. Esse imóvel Deus nos deu. Deus nos entregou.
O Senhor nos deu, o Senhor nos presenteou, o Senhor realizou, o nosso Deus fez, o nosso Deus deu, não o que nós imaginávamos, não o que nós queríamos, mas o que já estava no coração de Deus, para nós, para a sua igreja. Deus nos deu, Deus nos abençoou, o Senhor nos concedeu, é nosso, é dessa igreja, é de vocês, é do povo de Deus, aonde vamos conquistar, aonde vamos ganhar muitas vidas para o Senhor Jesus, em nome de Jesus, glórias a Deus. E está aqui está a ata, aqui está a ata, aqui está o registro de imóveis, aqui está, Deus nos deu, Deus nos concedeu, Deus entregou nas nossas mãos, Deus nos deu, Deus nos deu, Deus nos concedeu, não o que imaginávamos. E aí, meus irmãos, quantas vezes eu orava, Deus toca no coração daquele herdeiro, Senhor, que está entrancando as coisas, e Deus estava trabalhando. Eu digo, Deus, que eles aceitem a nossa proposta, meu Deus, do financiamento. Eles não aceitaram, e eu vinha para cá chorar, Deus, por que isso? Meus irmãos, Deus tem planos. Eu encerro aqui dizendo, as coisas não deram certo ainda, porque Deus está no controle. Eu dei 3 exemplos. Exemplo de Abraão, eu dei o exemplo de José, eu dei o exemplo de Paulo, e eu dei o exemplo nosso, meus irmãos, porque Deus fez por caminhos maravilhosos. Eu fui por curiosidade olhar numa imobiliária ali, né, na internet, um pavilhão de 300 metros quadrados ali à venda no bairro Rio dos Sinos, 350 mil, uma coisinha pequenininha. E Deus nos deu, irmãos, um enorme de um pavilhão, um enorme de um patrimônio, uma coisa muito maior do que nós imaginávamos, muito mais do que pensávamos, melhor, muito melhor do que imaginávamos. Como que nós não vamos nos render a Deus, ao seu querer e à sua vontade? Deus é Deus, Ele é o Senhor. E vocês sabem que para esse leilão vinha vindo também um empresário de Caxias do Sul para montar uma indústria aqui com interesse, e ele veio, meus irmãos. Saiu de casa, ligou seu carro e veio. De repente, não sei o que aconteceu no carro, que estragou no caminho. Travou alguma coisa, ele não conseguiu chegar a tempo. Eu sei o que aconteceu. Os anjos do Senhor segurou o carro lá, não deixou ele passar. Porque era para nós. Amém? Ninguém concorreu. E sabe, meus irmãos, esse imóvel sem dívida nenhuma, sem problema nenhum, Deus entregou nas nossas mãos. Nosso Deus tem agido, e Ele tem operado, e grandes coisas Ele fará. Amém? Porque, meus amados, é apenas o começo. E eu botava lá 2017, ano do projeto, 2018, ano da construção, 2019, o ano da inauguração. Irmãos, nós vamos inaugurar agora no início do ano, em nome de Jesus. Nós vamos limpar, vamos arrumar, vamos ajeitar, e nós vamos encher de povo aquele lugar, nós vamos encher de vidas, nós vamos sacudir em nome de Jesus, grandes coisas, meus amados, porque os planos de Deus são perfeitos. Por isso eu quero dizer, meus irmãos, as lutas e as provas que você passa, fazem parte de um plano maior que Deus tem. O Senhor tem sobre o seu controle todas as coisas. E eu quero concluir, meus irmãos, citando Jó 42, 12. Que os planos de Deus nunca serão frustrados. Jó disse o seguinte: bem sei que tudo tu podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os nossos, graças a Deus, foram frustrados, mas o plano de Deus foi construído e está pronto. Eu não vejo a hora, irmãos, de pegar a ata lá, entregue lá pelo juiz, e o juiz dizendo o termo de posse, nós entrar lá dentro, e vamos fazer uma festa em nome de Jesus. Vamos fazer uma grande festa lá em nome de Jesus, amém? E o melhor de tudo, irmãos, não vamos precisar vender aqui não.
aqui vai continuar, amém? Para reunir a nossa liderança, para outras atividades, amém? Certo? Para uma escola para os filhos de vocês estudar, amém? Com princípio cristão. E que Deus abençoe, que haja muito recurso, amém? Para nós não pagar nada, os nossos filhos estudar de graça, ensinado e mantido pela nossa igreja. Meus amados, vale a pena estar dentro da vontade, do eixo do querer de Deus, amém? A última palavra sempre é de Deus. Ele sabe o que é melhor para você, Deus sabe o que é melhor para a tua família. Então esteja aberto para aquilo que Deus quer fazer. Quando Deus muda os nossos planos, é porque algo vai melhorar. Glória a Deus. Quando Deus muda os nossos planos, é porque algo vai melhorar. Escreve isso no teu coração. Quando Deus muda os nossos planos, é porque algo vai melhorar. Amém? Nós vamos orar. Eu gostaria de fazer uma oração de gratidão a Deus. Eu quero pedir para a Luciana passar aqui. Quero que a Luciana venha fazer esta oração. Lá em cima o pastor Daniel já estava fazendo uma oração de gratidão. Eu gostaria de orar, irmãos, nesse momento, em nome de Jesus, porque Deus tem sido bom e conosco, e você está nesse projeto, em nome de Jesus. Vamos orar, em nome de Jesus. Mesmo quando as coisas não deem certo, fica firme em Deus. Deus está no controle, os planos de Deus são melhor. Deus está não mudando os nossos planos, Ele está permanecendo no plano que Ele tem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus amados, o Senhor só muda os nossos planos quando os planos deles, o plano dele vai entrar em ação e é muito melhor do que o nosso. Jeremias 29:11, porque eu sei e conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não lhes causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Deus está no controle. Vamos orar agradecendo a Deus. Aquele que é fiel com a sua promessa, é fiel para cumprir, Senhor. Aquele que faz a promessa é fiel para cumprir. E, Senhor, ninguém pode frustrar os teus planos. A tua soberania, o teu governo é imbatível. Levanta-se o que se levantar, falem o que falar, forjem armas contra nós do que fizerem, mas os teus planos, o teu governo, a tua soberania, ninguém mexe, ninguém toca. O trânsito de Deus sobre a nossa vida, a vontade de Deus, ninguém toca, Senhor. Ajuda-nos a entender cada dia mais. Ajuda cada irmão a perseverarmos. Ajuda cada um de nós a mantermos que mesmo os primeiros projetos que venhamos fazer, os primeiros planos que viemos fazer, não acontecerem, nós vemos a luz, a fé, a esperança que tu estás no controle e fará infinitamente mais, mexerá no milagre, abrirá a porta, fará aquilo que ninguém, nenhuma mão consegue alcançar. A tua mão alcança, Senhor. Pois quão grande é nosso Deus, e todos hão de ver quão grande é nosso Deus, Senhor. Muito obrigada, Deus, por esta igreja. Obrigada, Deus, pois um dia a gente disse sim para vir para cá. Quando os nossos planos foram frustrados, Deus. Quando os nossos planos foram frustrados, nós chegamos aqui. E hoje, Deus, a gente coloca o primeiro pé, Senhor, numa promessa. E eu sei, Deus, que tu vais prosperar a cada homem e cada mulher nesta igreja, para abrir, Senhor, este local. Tu vai dar aos fiéis. Tu vai dar aos fiéis. E nós iremos abrir, Senhor Jesus, este local. Nós iremos, Senhor, cada vez que nós recebemos algo, o teu Espírito vai nos lembrar que nós estamos num grande projeto. Cada vez que tu nos prosperar a cada um de nós, o teu Espírito vai, Senhor,
caminhar, Senhor. Ajuda-nos a caminhar. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos sabedoria. Obrigada, Deus, por esta igreja. Obrigada pela vida do nosso pastor, Senhor. Obrigada pela coragem dele. Obrigada, Deus, pela inspiração, Senhor, em crer em Ti. E se Tu nos fez chegar até aqui, Senhor, Tu és fiel para cumprir todas elas, Deus. Ah, Deus, tem muita oração nesta casa. Tem muita oração nesta igreja. Tem muita oração sobre esses irmãos, aqueles que vieram antes de nós, Senhor. Quantas orações aqui. Aquele que fez a promessa é fiel, e Tu és fiel, pois quão grande é o nosso Deus.